Vamos abrir aqui no Salmo 115. Nós estamos tratando de o que significa louvor ao Senhor. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma leitura nesse Salmo. Quantos versículos tem esse Salmo? 8. Então, quanto? 18. Então, vamos fazer o seguinte, cada um pode ler um versículo. Não, deixa você ler um versículo e deixa para o outro irmão ler. Tá bom? Quem começa? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Senhor. Porque perguntam às nações, Deus deles. O céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem ouvido e não ouve, tem nariz e não cheira. Tem mãos, mas nada podem palpar, pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a sua garganta. Semelhante a eles sejam os que fazem, e todos os que nele confiam. Confia a Israel no Senhor, ele é o seu auxílio e seu escudo. Confiem no Senhor os seus jovens, ele é o seu socorro e o seu escudo. Confia no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem livrado o Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Que o Senhor multiplique vocês e os seus filhos. Sejam benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que os descem ao silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Senhor, nos dê esse período agora, me dê capacidade na minha voz para falar, capacidade também os nossos entendimentos, nossas emoções, nosso ser, para que todos que aqui estão possam receber Tua palavra com alegria, com prazer, recepcioná-la como recepciona um amigo na casa. Então, meu Deus, dá-nos isto agora, durante esse período que estarei aqui falando a todos. Nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar. Esses dias eu estou com problema de tosse, eu nem dei aula no seminário na sexta-feira por causa disso. Esperando para não ficar pior, para estar aqui no domingo. Por enquanto, quem está administrando isso aqui, pregando direto, sou eu mesmo. Muito bem. Todo mundo com o olhar aí no Salmo? Todo mundo? Agora é hora, irmãos, de nós examinarmos. O segredo é examinar o que está escrito. Aí o que o pastor está falando, vocês têm que avaliar se é verdade. Nunca engula o que alguém está falando sem examinar. Você vai no médico, por exemplo, ele pode te dar um remédio, aquele remédio ser venenoso para você. Ele não vai fazer isso, obviamente. Mas eu lembro de minha mãe, quando ela estava já viúva, já perto da morte dela, ela usava um colírio para o olho. Ela pegou um frasquinho pequeno de limpa-fogão, tira ferrugem e pôs no olho. Foi terrível, né? Ela gritava. O que acontece hoje, irmãos, é a mesma coisa. Nós engolimos tudo que os homens falam. Não examinamos à luz da Bíblia. Não é porque a pessoa fala Jesus, fala bonito, fala do Espírito Santo, e fala assim para agradar todo mundo que está certo. Não.
examine. Quando Paulo pregou numa cidade chamada Bereia, a Bíblia diz que aquelas pessoas que estavam ali, elas examinavam pelas Escrituras o que Paulo estava falando. Tá? Porque senão a gente está engolindo veneno. Tá? Então eu vou examinar aqui o texto, e minha esperança, irmãos, estou falando isso porque eu sou um ser humano. Tá? Eu estou à luz de ser, vamos supor assim, examinado por outros pastores também. Se eu estou pregando errado, eles têm direito. Qualquer pastor pode falar coisa que na Bíblia não está correta. Então a gente tem que chamar atenção. Né? O que é certo é a palavra de Deus, não é o que o homem diz. Né? Então hoje nós estamos cheios, lotados de falsos mestres. Eles estão atrás disso. Dinheiro, fama, tá? Cuidado. O maior perigo hoje é chamado autoajuda. É você querer ouvir aquilo que você quer ouvir. Mas está lotado disso. Está todo mundo afagando o ego, passando a mão na cabeça. Não tem isso na Bíblia, não. Você vai encarar Deus. Tá bom? Então o tema aqui é louvor. Por que eu trouxe isso para vocês? Porque, irmãos, o que mais fala hoje é louvar. Vamos lá louvar a Deus, vamos? O que é louvor? Uma coisa eu já deixei claro domingo passado para vocês. Louvar não é cantar. Não é. Louvar é falar bem. Eu sei que o Maico mexe com mecânico, né, Maico? E vamos supor que eu leve o carro para ele. Ele faz um bom trabalho. O trabalho foi excelente dele. Eu estou fazendo o quê? Eu estou louvando ele pelo trabalho que ele fez. Tá? A Bíblia diz que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, tá vendo? Totalmente diferente do que falam hoje de louvor. Louvor não é cantar. Cantar faz parte. Se no cantar você estiver falando bem. Por exemplo, eu chamei a atenção dos irmãos para aquele hino, Alvo Mais Que a Neve. Se não está falando certo, então não é louvor. Está vendo? Está falando algo que não é errado. Os irmãos lembram quando aqueles 3 amigos de Jó falaram? Os irmãos já leram o livro de Jó? Tem 42 capítulos. Eles estão falando, repreendendo Jó, falava de Deus, tudo. No final, Deus chama a atenção dos 3. Vocês não falaram de mim o que é certo. Vocês foram loucos. Tá? Jó vai orar por vocês. Senão vou tratar vocês com a loucura de não terem falado de mim o que é correto. Não tem coisa mais perigosa quando ataca a Bíblia, irmãos. Não tem. Porque você está falando de Deus. Você está blasfemando dele. Tá? Então é muito importante, quando estamos diante da verdade, examinar. Tá? Vamos lá. Eu dei domingo passado, só uma repetição aqui, irmãos, rapidamente. Eu falei 4 coisas a respeito de louvor. E está tudo dentro do texto. Vamos lá. Louvor é proveniente de corações gratos por causa da misericórdia e fidelidade de Deus. Versículo 1. Está vendo aí? Não a nós, Senhor. Não a nós. Mas ao teu nome da glória, por amor de quê? Da tua misericórdia e da tua fidelidade. Então louvor é isso. Meu Deus fez tudo por mim. E eu estou louvando a Ele. Segundo lugar, o louvor é proveniente da fé verdadeira que crê no Deus invisível e sabe que sua habitação está no céu. Versículo 3. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Está vendo? Alguém pergunta, cadê o seu Deus? Hoje inventaram, cada um inventa o seu Deus. Né? Meu Deus é esse aqui. Eu tenho na mente um Jesus que eu gosto. Tá? Eu tenho na mente um Deus que eu acho que é o certo.
Mas nota, isso é idolatria, irmãos. Tá? Você pode idolatrar um homem, um pastor, uma igreja, e dizer que aquilo ali é o que você pensa e você crê. Isso é idolatria. Qual a resposta do crente aqui? No céu está o nosso Deus. E aí ele acrescenta o quê? Ele acrescenta soberania. Ele faz o que agrada a ele, não o que agrada a mim. Ele faz o que lhe agrada. Culto a Deus, irmãos, não é agradar. Eu vou naquela igreja que tem a música que eu gosto. Não, culto é agradável a Deus. Nós, os crentes, entendemos o que é sacrifício. Nós oferecemos sacrifício e não conforto nosso a Deus. Romanos 12, 1. Tá? Vamos adiante. O louvor jamais sairá de corações ímpios, pessoas não crentes, não salvas, que só podem adorar os ídolos fabricados por eles. Versículos 4 a 8. Eu não vou repetir aqui os versículos por causa do nosso tempo, irmãos. Mas nota, ele descreve que é o Deus da pessoa não crente. Tal, ele fala aí, tá vendo? É aquilo que não tem vida. O ídolo não tem vida. Tá? E quem adora o seu ídolo é igual ao seu ídolo. Eu falei isso domingo passado. Você é exatamente aquilo que você pensa no coração. Se você idealizou um Deus na mente, esse é o tipo de Deus, você levanta de manhã e faz as preces para ele, e você vive assim, aquele é o seu Deus, e esse tipo de ídolo vai fazer você igual a ele. Porque você mira um Deus que não é verdade. Você lembra do bezerro de ouro? Mas aquilo ali, irmãos, é igual. Aquele povo de Israel fez o bezerro de ouro, deu uma teologia para o bezerro de ouro, e aí foram pular e dançar e brincar de sexo, de maldade, de outras coisas. Esse é o nosso Deus. Mas estão fazendo exatamente igual hoje. Mas exatamente igual. Satanás está contente com a religião moderna. Ele está pulando de alegria. Ele até participa dos cultos. Porque pegaram o mundo e trouxeram para dentro da igreja. Vamos adiante, irmãos. E o quarto aqui é o louvor verdadeiro. Parte da onde? Parte de corações que experimentam o seu Deus como o quê? Como seu amparo. Veja o versículo 10. O versículo 9, versículo 10. Versículo 11. Confiam no Senhor. Quem? Os que temem o Senhor. Se você tem o temor de Deus, você confia nele. Não tem dúvida. O segredo da vida é temer. Esse Deus que eu creio, eu temo a ele? Ou eu brinco com ele? Há temor? Então ele é o quê? Ele é o quê? O temor implica que ele é o seu. Duas coisas para você. Amparo e escudo. Tá vendo? Amparo é que ele vai cuidar. Tá? Quando você ampara alguém, você cerca aquela pessoa. Igual seus filhos, né? Você ampara seus filhos. Protege do mal. E escudo é que ele defende você. Deus põe assim para receber os ataques do diabo contra você. Porque você teme ele. Deus se apresenta como forte defensor do seu povo. Vamos adiante, então. Agora, eu falei também domingo passado, eu vou só repetir aqui, aqueles que não louvam ao Senhor. Vamos para o versículo 17? O que diz? Os mortos não louvam ao Senhor. O quê? É claro. Você vai numa casa ali, tem um velório lá, você vai esperar que o morto vai louvar a Deus? Não. Não vai abrir a boca. Não se espera nada de um morto. Mas a Bíblia está falando disso? Não.
ela está falando de outro tipo de morte. Tem 3 tipos de morte, lembra? Na Bíblia. Morte física, que é a morte do corpo. Morte espiritual e morte eterna. Quando eu nasci morto espiritualmente. E quando eu morrer, se eu estiver espiritualmente morto, eu irei para a morte eterna. E aí, no dia da minha morte, é morte física. A morte física. O ano passado morreu minha esposa. Morte física. Como ela era uma crente, ela era viva espiritualmente. E ela não morreu eternamente. Está vendo a diferença? O segredo seu é: agora você é um morto ou é um vivo? Se Deus pegar o seu pulso espiritual, Ele vai mostrar se você é vivo ou é morto. Tem sinais de vida em você? Você ama a Bíblia? Você teme a Deus? Você foge do mal? Você já foi a Cristo logo no início, na sua conversão? Foi a Cristo para pedir o perdão dos seus pecados, e você foi lavado, mais alvo do que a neve você é agora, e para sempre. Então você é vivo. Caso contrário, você é morto. Estou falando com toda a força da minha alma. Efésios 2:1. Paulo fala para os crentes daquela igreja, e o Espírito Santo fala para nós: Ele vos deu vida estando vós. Olha, não vão dar vida a quem tá vivo já, você viu? Quem é que atira caçando uma ave e atira numa ave morta? Ninguém. Né? Então quem está caçando uma ave vai atirar numa ave viva. Né? Então, queridos irmãos, o que é que diz aqui? Os mortos não louvam. Tá bom? Então vamos adiante. Por que eles não louvam? Eu expliquei domingo passado. Olhando eu coloquei aqui, olhando do ponto de vista da personalidade. O que é personalidade? Os irmãos sabem o que é ser uma pessoa? Todo mundo aqui é uma pessoa, tá vendo? Cada um aqui é uma pessoa individual. Para ser uma pessoa tem que ter 3 coisas. Quais são? Capacidade de pensar, capacidade de sentir e capacidade de tomar decisões. Um cavalo é uma pessoa? Não. Porque é um animal. Ele vive pelo instinto que Deus deu para ele. Ele vai funcionar como um cavalo. Um cão, por exemplo, não é uma pessoa. É um animal. Ele vive pelo instinto dele. O ser humano não é uma pessoa. Que quando foi feita a criação, antes do pecado, o homem era feito à imagem e semelhança de Deus. Então, para louvar a Deus, precisa ter capacidade mental. O morto tem? Não. Em Efésios diz que a mente dele está na escuridão. Precisa de emoções. Eu até falei domingo passado para os irmãos que nós, os batistas, não cremos, não aceitamos emocionalismo. Nós não tornamos nosso culto um ambiente de emoção. Nós somos emocionais. Eu sou. Eu choro fácil. Eu sinto alegria fácil. Faz parte da família Sena. Tem outros que não. Tem pessoas, a personalidade dela é totalmente dura, inflexível. É o jeito dela, daquela pessoa. Né? Mas temos emoções. Por exemplo, se você está aqui no culto e você ouve do amor de Cristo, você pode se emocionar com aquilo? Claro, se alegrar. Ou ele me amou.
Puxa vida, os hinos transmitem emoções. É impossível você cantar um hino que nós cantamos hoje sem se sentir emocionado, né? E vontade, tá? Precisa, porque você vai dedicar sua determinação para Deus, tá? Isso é que é louvor. Vamos agora ver do ponto de vista teológico. Lá. Os irmãos sabem o que é teologia, né? Teologia é conhecer Deus. Infelizmente, irmãos, eu posso afirmar para vocês que poucos gostam da Bíblia hoje. Gosta sim, para. Ou eu vou pôr a Bíblia lá em casa e ela vai tirar maus olhares, é tudo expressão, tudo. Mas a Bíblia como a palavra de Deus, com temor, reverenciando todo o ensino, aceitando tudo, não o que eu quero, não pondo assim o dedo naquilo que eu quero, né? Eu me lembro de um filho de um colega meu, quando o pai dele era pequeno de cola, assim, da idade do Theo, já falava, né? O Theo ainda não fala. E mandava ele orar, ele fechava um olho e abria outro. E disse, Deus abençoa o arroz, o feijão não. Abençoa a salada, mas a farinha não. Tem pessoas assim hoje. Ele quer que Deus traga para ele aquilo que ele gosta na Bíblia. Tá? Isso transforma-se em autoajuda. Eu recebo a Bíblia como ela é. Isso é temor. Vamos adiante, irmãos. Teologia é isso. Tem pastores formados, eles são chamados teólogos. Tem pastores muito mais capacidade do que eu tenho, irmãos. Tá? Muito, muito bem treinados nas Escrituras. Mas os irmãos aí, vocês que conhecem um pouco da Bíblia, vocês são os teólogos. Tá? Vamos lá. Do ponto de vista teológico, eles desconhecem a verdade a respeito dos seus pecados. Nunca chegaram a invocar o nome. Hoje é triste, mas são poucos. Mas pouco, é difícil achar alguém que consiga ver os seus pecados. Muito raro. Achar um pecador hoje é como achar procurar uma agulha no palheiro. É difícil. Está todo mundo se sentindo bem. Está todo mundo sentindo, dormindo em paz. Perigosíssimo isso. E você não se converteu a Cristo, a pessoa está perto do abismo. Como é que vai dar louvor a Deus? Como é que você vai louvar a Deus se você nunca viu os seus pecados? Como é que você vai falar bem dele? Ele é o Salvador. Vamos supor que tem alguém, um salva-vida na praia lá em Santos. E ele encontra alguém que está afogando. Ele vai lá, nada, até chegar e tirar a pessoa. A pessoa vai falar, graças a Deus por você, você me salvou. É assim que é o pecador em relação a Cristo. Como é que ele vai louvar ao Senhor? Se ele nunca viu seus pecados, nunca invocou o nome do Senhor para ser salvo. Outro detalhe. Se não pode louvar a Deus como Criador, como vai louvá-lo como Salvador e Senhor? Como? Se você não pode assentar na hora do almoço, dar as mãos com a família e render graças ao Senhor pelo arroz, pelo feijão, pelo ovo frito, pela carne, por aquilo que Deus deu, louvar mesmo. Como é que você vai louvar um Salvador se você não louva a Deus como Criador? Se você não pode render glória ao Senhor pela chuva que cai, como vai esperar bênçãos dos céus e louvar a Deus por aquilo? Se você é amigo do mundo com seus prazeres, como vai adorar a Deus? Porque Deus diz, se você é amigo do mundo, Tiago fala, capítulo 4, se você é amigo do mundo, você automaticamente é inimigo de Deus. Tá? Outro detalhe, se você nunca conheceu a confissão, tá? A Igreja Católica, quem já participou da Igreja Católica aqui sabe, que faz confissão ao padre, né? Você chega no confessionário, né?
A Bíblia manda confessar somente a Deus. E a Igreja Católica usa a palavra confissão. E é certo usar a confissão. Porque Deus lida com confissão. Né? Se um homem, por exemplo, confessa que ama a sua esposa, ele tem que estar dizendo que ele ama mesmo. Agora, se ele fala de boca para fora, já não é confissão. Tá vendo? Ah, eu te amo, mas não, realmente não ama outra mulher. A própria esposa perceberá. Né? Por quê? Não é confissão. A confissão realça bem o que a pessoa tem no coração. Deus quer confissão. Isso. Então, vamos lá. Então, se você nunca confessou, como é que vai louvar a Deus? Louvor é confissão. Vamos lá. Não há também numa pessoa morta o poder da genuína fé, que concede triunfo nas provações. A pessoa não crente, a pessoa não salva, ela não é provada. Tá? Ela não é. O crente é. O crente é provado. Deus faz do crente, mas ele é um ouro que Deus coloca no fogo para ficar mais puro ainda. Hebreus capítulo 12 trata sobre isto. Se você um dia se converteu a Cristo, você é provado. Deus está purificando a sua vida. Não com sangue, mas com fogo da prova. Então, se a vida é muito boa, está ótima. Você não vê o dedo de Deus lhe guiando como pastor, lhe conduzindo a vida. Alguma coisa está errada no viver. Também os mortos, como é que vão louvar a Deus se eles são apegados aos bens materiais? Como? Se você tem amor ao dinheiro, amor aos bens desta vida, vive em torno disso, como vai louvar a Deus? Se você diz, por exemplo, eu sou crente, mas tem amor ao dinheiro, você não vai dar a Deus o que é de Deus. Você não vai dar. Você vai reter. Louvor a Deus é obediência. É entrega a Ele tudo que é dele. Também, como poderão louvar ao Senhor se os seus lábios têm um louvor promovido para o diabo? Como? Se na minha boca só sai palavrão, imoralidade, queixa, é ingratidão por todo momento, uma vida cheia de amargura, como louvar a Deus? Tá? Veja, queridos, se seus lábios saem música mundana, só isso. Quando você conversa com alguém, só sai essas coisas, porque o coração está cheio. E, enfim, aqui, nunca poderão louvar ao Senhor, mesmo que tudo seja feito por meio dos homens. Eles estão mortos. Isso aqui é um teste incrível. Ou Davi Sena é morto, ou ele é vivo. Examine agora sua vida. Toma o pulso espiritual seu. Pergunte, você é um morto ou é um vivo? Agora, vamos lá. Agora eu vou entrar, irmãos, esperando, basicamente vou ter que correr isso aqui. Nos mortos há outro poder que leva a prestar louvores. Eles adoram os ídolos mundanos. Vocês viram o texto? Prata, versículo 4. Prata e ouro são os ídolos deles. Está vendo? O mundo tem a sua canção, seu cântico voltado para os ídolos deles. Eles gastam dinheiro com isso. Tá? Se ver um cantor que eles gostam, eles vão atrás, gastam mesmo. Tá? Eles negam a Deus o louvor a Ele e vão atrás dessas coisas. Vamos lá. Aos ídolos da carne, eles prestam serviço e gastam suas forças para tributar louvores a eles.
O que você gosta, você gasta. Onde está o seu tesouro, você vai gastar com o seu tesouro. Tá? Você ama futebol, por exemplo, você vai gastar com futebol. Não é nada errado, não tem nada de errado assistir futebol, jogar futebol. Eu estou dizendo quando aquilo se torna idolatria. Você vai gastar com aquilo. Nós, os crentes, somos livres. Livres. Nós só não devemos ser deixados a dominar por essas coisas. Podemos ser ricos? Claro. Se você puder ser milionário, seja. Só não deixe ser levado por aquilo. Que aí é perigoso. Tá? Não há qualquer sinal de decisão para o Deus. Você está morto. Para os ídolos, sim. Não há nenhuma inteligência devotada a Deus. Não há. Aos ídolos, sim. Então, outro detalhe. Deus espera louvor dos mortos? Não, ele mesmo diz aqui no versículo 17. Os mortos não louvam o Senhor. Tá? Vamos lá. Agora, a aparência não engana. O qual ele é Deus de vivos e não de mortos. Agora vamos ver. Os mortos aqui funcionam? Funcionam. Os mortos falam, os mortos cantam, os mortos fazem barulho no carnaval, os mortos estão aí rodando por todo lado. Eles fazem barulho? Mas quando chega a região do silêncio, olha o versículo 17. O que é que diz? Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem. Aonde? A região do silêncio. Onde fica isso, irmãos? Na Bíblia tem a palavra usada para sepultura, é a palavra Hades. Quando ela refere ao buraco onde a gente vai ser sepultado, você vê pelo contexto. Por exemplo, Salmo 49, está falando o cara que se acha bonitão, forte. Quando a morte chega e tira a vida dele, a beleza dele, a força dele desaparece na sepultura. Tá? Mas aqui não está falando disso. Está falando do lugar na profundeza. Onde está o inferno? O inferno está lá, bem no meio do centro da terra. Se vocês olharem o livro de Jó, quando no capítulo 38, Deus começa a fazer perguntas. Você sabe onde está o além, Jó? Você sabe onde está a porta do inferno? Jó fica, não sabe. Mas sabe com que Deus tapou a entrada do inferno para ninguém chegar lá? Ele tapou com o oceano. Já imaginou tapar a entrada do inferno de fogo com o oceano? Vamos lá, vamos abrir só para vocês verem que eu não estou mentindo. Vamos lá. Jó capítulo 26. Só voltar aí, tá, irmãos? É o livro anterior ao Salmo, tá? Olha o versículo 5. O que é que diz? A alma dos mortos tremem aonde? Debaixo das águas com seus habitantes. Tá vendo? Então você gosta do mundo, você vai descer mais. Cuidado que quanto mais longe do Senhor, o buraco vai afundando. Tem muitas pessoas que quando ouvem, fogem, somem, não querem. Cuidado que você está abrindo o buraco mais fundo ainda. Gente, outro detalhe é que a morte paralisa o instrumento que aqui é usado. Enquanto o homem morto desce, os justos sobem.
quando a Nádia morreu ano passado. Eu sei que o corpo dela foi sepultado lá em São Carlos. Mas a Nádia subiu. Quando a pessoa morta morre, o corpo vai para a sepultura. Vão prestar homenagem ao corpo. Vão colocar flores para aquele corpo. Mas sua alma. Os adventistas dizem que a alma fica ali. Mentira. A alma não dorme. Ela desce para a região do silêncio. Silêncio porque você não pode ouvir. Põe o ouvido lá no chão. Você não vai ouvir. Os elefantes discernem onde tem água. Eles têm uma capacidade impressionante de discernir onde tem água. Os homens não sabem discernir o inferno. É terrível, queridos. Se os homens soubessem o que é o inferno, e nem é o fim total, porque vai vir um lago de fogo. O inferno não é um lugar ainda do diabo. Ele vai lá, tá? Mas o lugar do diabo é o lago de fogo. Tá? Então, queridos, vamos lá. Eles lá podem louvar? Os homens no inferno e mulheres estão louvando a Deus? Não. Eles estão com o quê? Eles estão com ranger de dentes. Chorando. Arrependidos? Não. Ninguém se arrepende no inferno. Se você pegar um homem pingunço que foi para o inferno e trazê-lo de volta, ele vai voltar para o bar. Veja, no inferno não há arrependimento. Arrependimento, irmãos, é só com Deus. Quando Ele quer, Ele leva o homem ao arrependimento. Senão, não adianta. Lá eles não podem louvar a Deus. Não podem. Aqui não louvaram. Como é que vão louvar lá? Agora vamos à parte final. Ok. Os que podem louvar ao Senhor. Quem são? Vamos agora à parte que vocês chamarão positiva. Eu chamo tudo na Bíblia de positivo. Versículo 18. O que é que diz? Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Agora, vamos lá. Minha esperança é que todos vocês aqui já sejam crentes. Eu não falo crentes da Igreja Batista. Crentes em Cristo. Porque se vocês são crentes em Cristo, vocês saberão o que é ser um crente de uma Igreja Batista. Ah? Vamos lá. Nós podemos louvar ao Senhor? Vocês são crentes? Quantos aqui? Olha para você, é crente, então você louva. A vida é um louvor. Você nem precisa esperar, ao culto eu vou louvar a Deus. Não, você louva em sua casa, todo momento. Você está cantando. Eu me lembro de uma senhora que se converteu aqui, ela comprou um cantor cristão para cantar o dia todo. Ela estava tão encantada com os hinos, a verdade eterna. Vamos lá. A fé genuína faz o quê? Agrupa. Hoje, irmãos, eu vejo as pessoas, tem muito isso hoje. Eu vou fazer culto em casa mesmo. Lá eu vou pegar minha família, não precisa de igreja não. Mas olha o que diz o versículo 18. Nós, porém, que pronome ele usa? Nós. Nós envolve o quê? Um grupo. Nós estamos aqui. Quem é crente gosta de estar na igreja. Gosta de estar com os irmãos. Gosta de cantar com eles. Um ajuda o outro. É como o corpo, tá vendo? Nós estamos precisando do outro. Tá vendo como minhas mãos se encontram aqui? Meus dedos se unem com o outro? Porque o corpo todo é uma unidade. Então a voz aqui pronuncia a mesma coisa. Eu estou aqui com o Gessé, meu filho. Nós louvamos a Deus. Nota, nós porém bendiremos. O que é bendizer? É falar bem de Deus. Estou falando bem dele. Às vezes nós reunimos, né? E falamos de fulano de tal.
Falando, puxa, como aquela pessoa é capaz. Olha, nós estamos bem dizendo a pessoa. Vamos lá. Então a fé, o que faz nos unir? A fé. Nós louvam com verdadeiro sentido de louvor bíblico. Bendiremos. A igreja é uma reunião para bendizer Deus. O pastor na frente, os irmãos aí. E aí um ajuda o outro. A igreja não é lugar onde eu fico queixando e murmurando para outro irmão. A igreja é um ambiente onde um exorta o outro. Tá? Um ajuda o outro. Um ora pelo outro. É isso que é bem dizer. Irmãos, nós estamos na guerra. Nós estamos caminhando para o céu. E nós precisamos de estar fortes para isso. Então você vai ajudando. Né? Se você está caminhando para o céu e vê um irmão caído, você vai passar dele. Não, você vai levantar, ajudá-lo para ele se sentir forte. Vamos caminhar, meu irmão. Eles louvam em todo sentido. Corpo, alma e espírito. Corpo, personalidade, bens. Em todo sentido. Tá? É no culto que você realmente expressa o amor que vocês têm. Tá? Personalidade de vocês. A Bíblia nunca ataca a personalidade. Nunca. Ela ataca o pecado. Mas a personalidade não. Deus não muda a personalidade. Ele aperfeiçoa na graça a personalidade. Tá? Então, se você talvez não goste de alguém por causa da personalidade dela, você está em pecado. Porque a personalidade Deus fez daquele jeito. Tá? Vamos lá. Rege a criação em louvor ao Senhor, pois tudo é tomado para esse louvor. Queridos, eu vejo hoje o mundo está conturbado. Eu não sei com quem eu estava conversando, acho que foi com minha esposa. Né? E ela estava, não sei se foi ela, estava falando que estão querendo inventar carne feita assim em laboratório, para não matar os animais. Gente, Deus criou os animais para isso. Ele sustenta leões, sustenta as hienas, sustenta os tigres, leopardo, tudo assim. E os animais herbívoros também. Salmo 104. E ele não vai nos sustentar, ele deu tudo isso para nós usarmos. A Bíblia proíbe matar o ser humano, mas matar os animais para sustento é normal. Então você não pode matar nem uma barata, porque é um ser vivente. Né? Então, queridos irmãos, os que louvam o Senhor, eles aproveitam tudo. Olha, que bênção. Temos chuva, temos sol, temos ar para respirar, temos água para beber, temos fruta, temos comida, temos trabalho, inteligência. Tudo isso nós temos. Vamos louvar a Deus. E eles vão às alturas do louvor. E o louvor, sabe quanto tempo dura? Olha o versículo 18. Desde agora e para sempre. Está vendo? É para sempre. Quando você chegar lá no céu, querido irmão, o que você vai fazer? Você não vai ter canseira mais. Aqui a gente cansa, né? Você quer deitar, para orar, agradecendo o dia. Lá no céu não terá mais isso. Acabou a canseira, acabou a dor, acabou o luto, acabou a tristeza. Lá é louvor perfeito e para sempre. Os louvores dos santos jamais cessarão com a morte. E aqui eu sei que os crentes nunca puderam dar um louvor sério a Deus. Agora eu termino aqui. Quando começa o verdadeiro louvor? Os irmãos podem me responder. Quando é que começa o verdadeiro louvor? Começa na conversão.
Vamos supor que hoje Deus nos dê aqui 2, 3, 4, 5 almas convertidas. É ali que começa o louvor. Quando a boca invoca Cristo para ser o seu Salvador, o louvor começa ali. Rompendo em júbilos. Você lembra quando Saulo se converteu? Saulo odiava Jesus o Nazareno. Ele queria matar os crentes. Mas quando ele tombou ali perante a luz que era mais forte do que o sol do meio-dia, Saulo começou a louvar ali. Quem és tu, Senhor? Olha na ignorância dele. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Que queres que eu faça? Começou aí. 3 dias depois era um outro Saulo. Quando Ananias foi na casa dele, lá na rua direita, lá na cidade de Damasco, Saulo estava orando. Louvor. É assim que começa. Quando aquele eunuco se converteu, ele falou para Filipe: eis aqui a água, quem impede de eu ser batizado? A Bíblia diz que Filipe desceu da carruagem com ele, entraram na água e Filipe batizou o eunuco. E ele foi cheio de júbilo para a terra dele. Que maravilha. Isso é louvor. Está vendo? Então, começa na conversão. Começa quando eu entendo que Deus foi misericordioso. O evangelho moderno está insinuando que o homem merece Deus. Merece nada. Você é importante para Deus, eles dizem. Você não tem importância nenhuma. A Bíblia nos coloca como vermes. Se eu não me converter a Cristo, eu vou ser tratado no inferno como verme. Tá, queridos? Não é brincadeira. Ah, eu sou importante. Não é, não. Não é. Se você se rende a Cristo como seu Salvador, aí sim, nele, você agora é tratado em Cristo e não em Adão. Tá vendo? Em Adão não vale basicamente nada. Em Cristo, sim. Então, na sua conversão, você é transferido do pecado para Cristo. Tá vendo? Como Deus lida. Tá vendo? Esse é chamado batismo do Espírito Santo. É quando Deus pega o homem, tira de Adão e coloca em Cristo. Ele é tratado agora assim. Minha esperança, e tenho orado cada dia, Deus nos dê almas, nos dê pecadores arrependidos chegando na igreja. Nos dê pessoas que olham para o Senhor. Não fica atrás de um pastor para ver se ele fala alguma coisa bonita. Não. Querem Cristo, querem um Salvador, querem um Cordeiro, querem o sangue para a purificação dos seus pecados. É isso, queridos. Aí que a vida começa. A vida começa quando o homem se arrepende. Nova criação é. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações.